Beleza, então hoje a gente vai falar do texto Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, um texto também do Jorge de la Roça. Não tenho certeza, Esther, me lembra se ele foi o primeiro texto que a gente trabalhou. Foi. Foi, né? Foi do Enigma da Infância dele O também. Enigma da Infância. Sim, eu não lembrava se esse era o primeiro, o segundo ou terceiro, enfim. Então foi o primeiro texto que a gente trabalhou e a gente traz esse mesmo autor. Eu confesso que é até difícil eleger o melhor texto, mas eu fiquei bem tocada, assim, bem mexida com o texto de hoje. Eu acho que todos os textos os textos trabalhados, todos os tópicos foram muito importantes, foram tópicos muito questionadores, né? Que trouxeram incômodo, assim, para a nossa prática, que nos levaram à reflexão. E esse eu acho que talvez é um dos mais, assim, simples, mais palatáveis dos que a gente trabalhou e ao mesmo tempo um dos mais. Ai, eu não quero usar uma palavra errada, mas eu queria falar importante, porque isso está no nosso dia a dia de uma forma muito clara, muito intensa, né? O texto da semana passada sobre as psicologias, né, do desenvolvimento, é algo que a gente está ali em contato, né, dentro do mundo do educador, mas não é algo que diariamente a gente visita. Mas esse texto que fala sobre experiência realmente é um texto que traz muito desse dia a dia da escola. E aí o contexto sobre o autor, né, nesse sentido, é um autor que a gente já visitou, mas a gente vai trabalhá-lo aqui brevemente novamente, em caso alguém não tenha estado conosco no primeiro encontro. E aí a gente segue com o estudo, né, dos tópicos do texto. Eu e a Esther, a gente esmiuça esse texto para vocês e a gente encerra o encontro com uma troca sobre o que podemos aprender, aplicar a partir do texto trabalhado. Então, Jorge La Roça, um autor que a gente já apresentou aqui, doutor em pedagogia pela Universidade de Barcelona, Espanha, onde atualmente é professor titular de filosofia da educação. Publicou diversos artigos em periódicos brasileiros e tem livros traduzidos para o português. E a gente falou aí também de alguns fun facts que ele já desfilou na Mangueira. Na verdade, ele foi batizado numa roda de samba como brasileiro e fez algumas traduções do nosso querido poeta Manuel de Barros para o espanhol. Então é alguém que está aí, né, entre a Espanha e o Brasil o tempo todo. E vamos ao texto, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. É um texto de 2001, então se a gente for colocar aí na ponta do lápis 23 anos atrás, eu achei muito curioso, assim, porque é um texto extremamente relevante, parece que ele escreveu ontem ou hoje, né? Quando a gente começa a ler, realmente é algo que de repente não era nem tão visível, né, há 23 anos atrás, mas que ele já percebia e hoje já não é mais visível, é gritante, que é o fato da gente, no nosso dia a dia, nem sempre permitir que os nossos alunos se envolvam em experiências significativas. E aí, começando a esmiuçar desse texto, ele traz algumas palavras, alguns significados, na verdade, da palavra experiência em diversos idiomas. Eu não me atrevi a colocar o alemão na tela, porque eu não ia saber pronunciar. Mas no espanhol, né, no português, o que nos acontece, no espanhol, o que nos passa, em inglês, what is happening to us, em francês, ce que nous arrive, e em italiano, eu não prometi promessa perfeita, pronúncia perfeita. Em italiano, quello che nos succede. Eu acho que pelo nosso idioma a gente consegue também entender um pouco é, desses significados. Então, what is happening, algo que está acontecendo em nós, para nós, conosco, o que nos acontece, o que nos passa, coisas que passam e que mexem com a gente. Então, a palavra experiência, ela passa por esse contexto.
Nos arriver, ele explica um pouco que é como se fosse um ponto de chegada, de encontro. E o que nos sucede, quello que nos sucede, também não sei se é assim que a gente pronuncia no perfeito italiano, mas a gente também consegue entender que tem algo diretamente relacionado ao eu e a se suceder, algo que acontece. E aí ele faz, né, como ele faz mais à frente também, com algumas terminologias em grego, sempre um estudo dessas palavras. E, na verdade, ele começa falando da importância da palavra em tudo aquilo que a gente faz e do significado das palavras, né? E ele diz que a gente não pensa com pensamento, mas que a gente pensa com as palavras. E por isso a importância tão grande da gente analisar as palavras, a raiz das palavras, e entender o real significado e valor de cada uma delas. E é legal, Camila, olhando para o texto, O Enigma da Infância, começando com o Enigma da Infância e terminando com esse texto, ambos, né, do La Roça, a gente consegue entender a lógica de pensamento dele também. É uma leitura que a gente já faz um pouco marcada, assim, a gente já consegue maturar melhor essa leitura. Que a gente sabe que ele vai mexer em etimologias, a gente sabe que ele vai mexer em questões mais filosóficas, mas que estão ligadas até uma questão linguística, né? Ele não desassocia a filosofia da linguística e da sociedade e da experiência, então ele vai Ih, deu uma travadinha. Só para mim ou para todo mundo? Para todo mundo? Enfim, eu tinha um trecho aqui já, então, enquanto a internet dela se estabiliza, marcado do texto, que eu achei bem legal. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento, porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado. Vou pausar por aqui, né, porque é um parágrafo que segue, mas reforçando essa questão da importância da palavra e da palavra para que a gente possa entender e que a gente possa pensar. Então, por isso ele sempre busca, né, isso que a Esther falou, definir as palavras. Eu comentei com a Esther hoje, eu tô com a vista bem cansada. Eu tenho uma questãozinha de convergência muscular, então não reparem se eu por acaso tiver lido alguma palavra desse trecho, né, de forma, de repente, alternado, né, se vocês pegarem o texto de vocês, mas essa é a essência. Então, mesmo de óculos, às vezes eu tenho dificuldade de leitura, por conta dessa deficiência que é muscular, não depende tanto do meu grau. Mas é um texto que eu queria ter lido para vocês, apesar de ter ficado pequenininho aqui na minha frente, não ter colocado no slide, e que resume bem essa ideia, né, da relação da palavra e seus significados. E aí ele começa, né, confrontando um pouco o sentido da palavra experiência com a palavra informação, né? E aí a gente entende que a gente vive numa sociedade da informação. Hoje, mais do que há 21 anos atrás, quando ele escreveu o texto, 23 anos atrás, né? Estamos em 2024, texto é de 2001. E há tanto tempo atrás ele já percebia isso. E hoje, né, quem dirá com pós-pandemia, uma imersão aí realmente das crianças no mundo digital, no YouTube, os streamers, há 23 anos atrás, eu não sei se eu estou enganada, mas a gente não tinha tanto streamer noticiário, eu acho que a gente não tinha streamer. Espero não estar aqui falando besteira. Se tinha, eu não me lembro. Então, assim, quem dirá agora, né? Realmente é um mundo de informação. E dos 2 últimos anos para cá, ainda com o chat GPT, a inteligência artificial e seus avanços, e a popularização dessa ferramenta na mão de todo mundo, né?
Informação realmente é algo que não nos falta, algo do qual a gente não carece, ao contrário, a gente tem em excesso. E o que vem nos levando a ter cada vez menos experiências. E ele coloca mesmo no texto como a informação sendo algo que pode, em determinado ponto, trazer para a gente uma anti-experiência. Ou seja, uma vez que a gente se entope de informação, a gente está deixando de viver uma experiência real. Então, a experiência é o que verdadeiramente nos acontece em contraste com a informação, que nos passa sem nos afetar. La Rosa destaca a pobreza de experiências no mundo atual devido ao excesso de informação. A informação nada nos diz porque nada se faz com ela, porque é instantânea e já está morta. E é curioso que ele consegue pegar esse texto e setorizar bem o texto, né? Ele tem alguns marcadores do texto ali. Mas quando ele começa a falar da experiência, ele começa, na verdade, pelas anti-experiências, por alguns aspectos que vão trazer prejuízo para a experiência. Então, ele traz ali alguns excessos da atualidade de 2001, mas que estão tão mais intensas quanto agora em 2024, e acredito que por aí vai, mas que ele começa a falar da experiência a partir desses excessos, né, que prejudicam a experiência. Então, é bacana também como ele faz esse vai e vem no texto. E durante o texto, ele brinca com diversas palavras. Ele começa falando da linguagem, ele começa falando da importância das palavras, e ele vai montando ali essas dicotomias, né? Ele vai montando esses duos. Então, ele começa, por exemplo, com ciência e técnica, teoria e prática, no campo educativo, né, com os técnicos e os críticos, os técnicos, né, como sendo a educação como uma ciência aplicada, e os críticos, a educação como uma praxis política. Então, ele vai deixando ambíguo. E quando ele se propõe a falar de experiência, ele começa, na verdade, falando sobre a anti-experiência, né? Ele começa falando, na verdade, pelo que a gente tem em acesso hoje que prejudica essa experiência. Então, ele começa sinalizando que essa informação ela cancela as possibilidades de experiência. E ele vai determinar algumas diferenças ali entre informação, conhecimento e aprendizagem, que são termos ali que a gente usa no nosso cotidiano e usamos, inclusive, para falar de infância. E aí, por que esse texto está aqui enquanto a gente fala de infância, né? Enquanto um módulo que pensa em infância. Talvez seja interessante a gente pensar a infância como uma experiência também. E as crianças como sujeitos de experiência, que é algo que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente. Mas ele vai dando ali sinais de como a informação e o excesso de informação, na verdade, deixa o debate da experiência mais raso, né? A experiência fica cada vez mais rasa. Isso me lembrou também, né, aqueles termos que o Cohan trouxe no texto dele, quando ele fala de Aion, que seria o tempo da experiência, e me lembrou bastante também uma frasezinha que eu espero não estar botando errada, mas falava que Aion é uma criança que crianceia. Então, exatamente o fato de ser criança está totalmente relacionado com um momento de experiências e de experimentação, né? Que é um pouco do que a Esther falou. E aqui nesse texto ele também faz um trocadilho com a ideia do se passa no espanhol, né? Dir-se-ia que tudo que se passa está organizado para que nada nos passe. Então, um pouco dessa ideia de que tudo que acontece a gente está tudo tão organizado de uma forma que a gente não consegue sentir, nada nos toca, né? E que verdadeiras experiências elas acabam sendo blindadas e a gente não consegue experimentá-las. Ele cita também o Walter Benjamin, que é um crítico literário e um filósofo,
e ele fala que Walter Benjamin, antes dele, já trazia. Então, se a gente está achando que há 23 anos atrás ele já trouxe esse texto numa atualidade muito grande, o Walter Benjamin, bem antes, já tinha citado o quão o mundo moderno faz com que as experiências estejam cada vez mais empobrecidas. Então, nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara, né? E aí ele traz esse autor também, né, e filósofo, que já conseguiu pensar isso antes dele. E a gente está aqui hoje vivendo um verdadeiro mundo da informação, o momento da informação em excesso, né? E eu fico pensando que sim, que quando eles escreveram esse texto, eles já sentiam essa carga de dificuldade de viver uma experiência, e isso tá assim, essa intensidade de dificuldade está crescendo numa progressão geométrica a cada ano que se Até um fato curioso do próprio Benjamin, né? Ele viveu muito tempo na Europa ali na época do nazismo, né? E já no final da vida dele, no final antecipado, ele que vivia nessa fuga do nazismo, recebeu uma notícia falando que a Alemanha ia invadir. Agora eu não lembro exatamente o país que ele estava, falando que a Alemanha ia invadir. Então ele, com essa informação, tirou a própria vida, né? Ele se matou. E logo depois, alguns dias depois, acabou a guerra. Não iria acontecer. A Alemanha acabou não invadindo o país que ele estava. Então, ele também, enfim, fazendo uma analogia ali bem rasa, também perdeu a chance, né, de vivenciar outras experiências com esse excesso de informação, né? Não deixamos de fazer isso, talvez, em diversos momentos, em outra dimensão, né? Claro. Mas, enfim, um fato curioso de É Benjamin. um fato curioso. E tem um livro que eu tenho lido, que é A Última Criança na Natureza, e ele tem um capítulo dedicado a falar bastante sobre o fato da gente não permitir que as crianças vivam muitas experiências por conta da mídia e de toda a violência que a mídia divulga. E que sim, é um alerta para todos nós, é uma realidade existente, mas que ele até traz no livro. Depois eu vou lembrar o nome do autor, gente. Eu sou bem ruim de memória, mas daqui a pouco ele dá um clique aqui. É, ele fala que o que a gente. Ele fala daquele termo stranger danger que eles criaram nos Estados Unidos para que as crianças pudessem evitar o contato com pessoas estranhas, pessoas diferentes, para evitar sequestro e coisas afins. Mas que, na verdade, esse stranger danger mais causou dano do que protegeu as crianças, porque isso fez com que as famílias enclausurassem as crianças cada vez mais, protegessem-as de algo que é extremamente raro de se acontecer. E ele traz alguns fatos mostrando que até a capacidade de empatia e reconhecimento da expressão de alguém que poderia lhe trazer real perigo são pouco desenvolvidas nessas crianças, porque pouco interagem com outras pessoas e pouco são expostas aos espaços, né? Então, assim, só um outro exemplo que eu me lembrei, não estava no script. Mais um exemplo que eu lembrei enquanto eu lia o texto e que eu quis compartilhar aqui, porque é uma leitura bem simples para educadores, que fala também sobre isso. É o livro do Rubem Alves, Entre a Ciência e a Sapiência, o Dilema da Educação. E ele vai debater muito isso, a quantidade de informação que a gente tem, que a gente vive no nosso dia a dia, e o quanto essa informação, ela pode ser só uma informação, ela pode se transformar no conhecimento e, por sua vez, né, se transformar no ápice, que para ele seria a sapiência, que é uma mistura desse saber com poder aplicar esse saber no dia a dia. Ele também critica, né, essa supremacia da ciência técnica sobre outras formas de saber e faz essa distinção entre ciência como um saber objetivo e técnico e sapiência como um saber ligado à experiência, ao coração
e a sabedoria de vida. O Rubem Alves, ele é quase um poeta, acho que poderíamos dizer assim, né? Então é uma leitura bem gostosa de se fazer. E para ele, a sapiência é o tipo de conhecimento que nos torna verdadeiramente humanos, né? Assim como eu creio que a experiência é algo que nos torna, a experiência nesse contexto, no contexto desse texto, principalmente na infância, é algo que nos torna humanos e é algo que possibilita que a infância seja vivida e experimentada. Ele faz aí E uma. Por favor, por favor. ele, ele ele cita ali o cognitivismo, né, como uma forma de pensar a sociedade atual a partir de um mecanismo de processamento da informação. E até então, quando a gente quer olhar para o cérebro, a gente olha como um mecanismo que vai dar informação para a gente, né? Que a gente precisa setorizar ali todas as ferramentas, todo tipo de gerência do cérebro para eu entender a sociedade, inclusive. Então, eu olho para a sociedade de uma forma mecanicista. Eu olho para esse corpo humano de uma forma mecanicista. E aí eu acabo analisando o que acontece. Que ele fala que não é a experiência é o que nos acontece. Existe um fator humano na experiência, né? O que torna a experiência é a humanidade, né? Então, o que nos acontece é encarnado, né? É algo que é encarnado. Ele vai até lá no finalzinho dar alguns exemplos, né? Mas é bem bacana a forma como ele coloca a informação, a opinião, a falta de tempo, que são esses aspectos anti-experiência, é, como aspectos que, se olhados isolados, se analisados isoladamente, eles formam uma anti-experiência. O que torna a experiência é a humanidade. É o que nos faz sentir com aquilo que acontece, né? Então, aquilo que afeta a gente de alguma forma. Então, é bacana também a forma que ele desenha isso no texto. Ele traz também, né, essa ideia da aprendizagem significativa, que é algo que está totalmente no território do educador. E ele menciona explicitamente os pedagogos e psicopedagogos, né? Uhum. Dizendo que a gente acha que ter uma opinião advinda de uma informação seria então a verdadeira aprendizagem significativa. Olha, eu recebi uma informação, mas eu não apenas recebi essa informação. Eu produzi uma opinião sobre ela, então agora eu cheguei no ponto ápice dos processos educativos, porque eu posso dizer que eu tive uma aprendizagem significativa. E é claro que ele questiona se seria mesmo possível a gente sempre ter uma opinião sobre tudo, e se essas opiniões seriam sequer nossas mesmo, né? E autênticas. E se o fato da gente ter que produzir uma opinião por si só já não faria com que a gente produzisse uma opinião sem a devida reflexão, né? Uma vez que a gente entende que é esperado da gente uma opinião, a gente logo a produz ou reproduz. E a gente logo a expõe. Porque imagina, né? Você ouvir algo hoje em dia e só ficar com a escuta, você não abrir a boca para falar e dar a sua opinião. Então, ele questiona muito essa postura da sociedade. Eu acho que hoje em dia isso está assim ainda mais enérgico, principalmente nas discussões políticas. Não pode ter uma pessoa sem opinião. E aí ele traz isso, né? E faz aí um incômodo, ele gera um incômodo bem claro para os educadores, pedagogos e psicopedagogos, é o termo que ele usa, assim, ele realmente se refere a essa classe, quando ele questiona esse termo aprendizagem significativa. Será que é isso que é aprendizagem significativa? Não é que não possamos ter opiniões, claro, Ah, mas não, eu acredito jamais. que o que ele coloca no texto será que esse é o objetivo principal daquilo que a gente se propõe a fazer em sala de aula? Será que a gente quer que aquele sujeito que a gente está ajudando nessa formação, né, que é uma formação feita ao longo da vida, só emita opiniões, né? Que a gente deu a informação e
emita opinião, e aí ele fala do sujeito individual, né? Que ele não é outra coisa senão um suporte informado da opinião individual. Então, um sujeito individual, olhado ali como aquele ser único, né? Sem nada em volta, ele é apenas a encarnação de uma informação que emite uma opinião. E como isso é fabricado, né, por esses aparatos de informação e tal. E ele fala que a opinião, inclusive, sendo algo subjetivo, hoje em dia ela é só a favor e contra, né? Ele é só a opinião, ela é feita para ser a Ela só favor tem ou dois contra. extremos, né? Ou é direito ou É, esquerdo, ou é a favor ou é contra, ou é ciência ou é ele tem também humano. a dicotomia. Ele vai trabalhando toda a dicotomia ao longo do texto, e aí, na opinião, ela também é dicotômica, né? Ela também tem a favor ou contra. Alguém levantou a mão aqui. Foi, eu levantei. É porque esse assunto mexe comigo, assim, difícil ficar calado. Porque eu Opa. sempre pensei a respeito disso, né? De formar uma opinião logo de cara e essa opinião não ser apenas uma falácia, né? E aí eu fico pensando em todo o processo de escolarização mesmo, era uma coisa que a gente discutia, e é algo que eu vejo hoje na educação infantil, né? Da grade curricular. Na faculdade tem isso, sai um professor, entra outro, e a gente acaba não tendo esse tempo para pensar, assim, né? De absorver todas aquelas informações que a gente recebeu. E a educação infantil em algumas escolas, né, estão também levando assim, né, dividindo por grade curricular, de entrar um professor e sair outro. Tudo fala, né, tudo isso fala do tempo, né? Do tempo ocioso que a gente precisa ter. Os grandes pensadores tinham muito tempo, por isso chegavam, né, a pensamentos assim brilhantes, né, em ciências novas que a gente vê hoje em dia. E aí as minhas discussões com os amigos era sempre sobre isso, positivo ou negativo, por que que eu tenho que escolher um lado? Eu preciso de um tempo para saber que lado eu quero e se eu concordo, né, com algum desses lados, se é positivo, tipo politicamente falando, se é, se é direita, se é esquerda, e por que eu tenho que escolher um lado? Porque eu não posso ficar no meio e ver os pontos positivos de um e os pontos positivos de outro, e construir assim uma nova opinião diferente de uma grande maioria, né? E aí você acaba tendo que, às vezes, entrar num outro campo, que é o campo social, de ter que escolher uma bolha, uma opinião por conta de um grupo, né? E acho que isso vai se moldando, assim. E aí chega na maioridade, assim, num tempo de adulto, e aí você se questiona se as suas opiniões são de fato suas mesmo, ou porque você foi seguindo um grupo, ou porque você tinha que dar logo essa resposta de cara, que era o que a sociedade vem cobrando da gente, né? Não temos mais esse tempo ocioso de espera, né? Felizmente. Sim, é preciso de tempo para a gente formar uma informação, uma opinião também, né? E não basta uma informação para a gente formar uma opinião, ou não deveria bastar. A gente precisaria buscar outras fontes, outras informações e nos dar tempo ao tempo para que a gente pudesse formar essa opinião. Essa é uma dos pontos que ele critica também nesse texto. Bia, Oi, estão me ouvindo bem? estamos. Esse ponto, para mim, acho que foi o ponto que mais me chamou a atenção ao longo de todo o texto, porque eu me enxerguei como um tiro no nosso próprio pé. Porque atualmente, principalmente agora, assim, na atualidade, por conta dessa questão de ter a necessidade de se formar uma opinião, nós, como educadores, somos questionados o tempo inteiro. O tempo inteiro, e são questionamentos que não são baseados, talvez, em estudos ou em experiência, seja lá como for. É baseado simplesmente na opinião. Então, quando eu li esse texto e pensei, cara, esse texto foi escrito há 23 anos atrás, né? E fala, né, sobre
a questão da aprendizagem significativa, que não é uma discussão de 23 anos atrás, é uma discussão anterior ainda. Ou seja, agora a gente está colhendo o fruto exatamente dessa prática. A gente está pegando né, alunos né, da educação infantil, de Fundamental 1, que fazem exatamente o que ele narrou há 23 anos atrás, que é chegar e simplesmente o questionar por questionar, sabe? Porque eu sou obrigada a ter uma opinião sobre determinada coisa e eu acho que a minha opinião é a que vale, é a verdade, enfim. Então, vou entrar exatamente nessa discussão, mas foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, caraca, a gente estudou, né, debateu e tal, para dar um tiro no próprio pé. Eu falei, eu não estou acreditando nisso. Né? Que eu falei, poxa, né? Eu falei, não é esse caminho, né? Então foi um ponto assim que me deixou bem chocada, assim. Acho que essa é a palavra, sabe? Que eu falei, poxa, a gente deu um tiro no nosso próprio E pé. mesmo, né, Bia, parando para pensar, até o quanto a gente avançou em termos de práticas pedagógicas de 20 anos atrás, né? Quando a gente pensava em talvez outras metodologias que produzissem uma análise crítica mais profunda dentro da sua turma, né, dentro ali do seu corpo docente, estudantil, há 20 anos atrás isso era muito reduzido. Não é? Essas práticas elas eram muito experimentais. A gente não tinha ali um exercício dessa análise crítica que hoje a gente se propõe, mas mesmo assim a gente encontra dificuldade, porque essa aprendizagem significativa já está muito engessada, né? Essa é a ideia. E não acredito até, Bia, que seja, enfim, culpa nossa, né? Culpa das escolas ou culpa dos pedagogos, porque a sociedade está cada vez mais acelerada em produção de informação. Então, a própria informação ela é um marcador de poder também. Então, quem tem determinada informação tem poder sobre alguma situação, sabe? Consegue formular talvez uma opinião que manipule ali a realidade. Então, isso as crianças notam também. Então, elas brincam com a informação com a gente. Também, com a gente, entre si, né? Isso é perceptível nas práticas estudantis, assim, isso a gente nota. Mas a sociedade hoje, né, a gente está vivendo, até pela própria teoria do neoliberalismo, eu não acredito nem mais que a gente ainda esteja nessa fase. Eu acho que a gente já está num avanço, entendeu? É Tem o já alguns novo autores Neo. falando, tem autores já falando em ultra neoliberalismo, sabe? Tem alguns autores que são muito legais, tem um que eu utilizo bastante, que é o Mark Fisher. Ele é um autor, ele fala sobre o realismo capitalista. Então, ele fala do quanto essa realidade se coloca como a única alternativa e se reproduz em cima disso, né? E se reproduz midiaticamente. Então, ele faz toda uma análise cibernética, né? Do que ele coloca, de como essa rede de informações vem produzindo novos sujeitos que se relacionam com essa informação de uma forma diferenciada e que se reproduzem nesse capitalismo. Então, assim, a gente já está vivendo uma ultra era neoliberal, né? Em que há 20 anos atrás o La Roça já tinha dado ali a dica. Olha, gente, é o excesso de informação. Estamos tendo muitas informações que não permitem a experiência passar pelo nosso corpo, né? E falo até do nosso corpo físico. Quantas vezes a gente deixa de sentir o nosso corpo físico por ter que lidar com muitas questões ao longo do nosso próprio dia, né? É a questão do trabalho excessivo, é a questão da falta de tempo, o excesso de opinião, o excesso de novidade.
Então, isso tudo em excesso já tem colaborado para que, enfim, essas novas juventudes, que já são outras gerações, se produzam de uma outra forma, né? E que a gente precisa olhar com muito cuidado nas nossas práticas pedagógicas, assim. E não que as novas metodologias também não abracem essa questão, porque a gente precisa tomar cuidado até como essas novas formas, né, de informação são dadas para a gente, né? Mas é realmente muita coisa para a gente pensar. Tudo se passa para que nada nos passe. Essa frase realmente eu vou levar comigo desse texto, né? E são todos esses pontos que tornam a experiência cada vez mais rara. E ele traz dois pontos aí principais, ele destaca dois pontos principais, que é essa obsessão pela novidade, busca constante por tudo que é novo, imediato, e essa obsessão acaba impedindo que as pessoas realmente vivenciem experiências de forma profunda. Porque elas estão sempre voltadas para o que vem a seguir, qual é a próxima atividade, qual é o próximo estímulo, em vez de conseguirem se concentrar no presente, no que realmente está acontecendo com cada uma delas. E a gente tem aí, obviamente, vários. Memória também. Se a gente coloca hoje, né, diversas questões de memória nos nossos alunos, que a gente observa, poxa, olha, a gente cognitivamente esse aluno aqui não retém uma informação, sei lá, tá com questões na memória, a gente pega uma avaliação, tá com questões na memória de trabalho. Talvez seja o caso da gente olhar como está sendo a experiência dele, Exatamente. né? Mais do que talvez dar um nome, e aí voltamos ao fator linguístico, de algum transtorno de memória, não sei. Então é curioso, né? E aí ele fala da falta de silêncio e falta de memória. Gente, eu sinto essa falta de silêncio na minha própria cabeça. É, Espera até você ter dois filhos, meu amor. Piora. por isso que eu ainda não tive. Piora bastante. Deixa o pouco silêncio que tá Olha, eu aqui falo que dentro. desde que eu fui mãe é uma dificuldade de ouvir meu pensamento. Olha, é difícil, mas assim, brincadeiras à parte em relação à maternidade, é porque é uma maternidade que é compartilhada com trabalho, com informação. Então, também a maternidade é uma experiência que se tornou mais complicada por conta de tudo isso. É tanta informação, tanta aula de como ser mãe, tanta opinião Novidade. sobre ser mãe. Tanta opinião sobre ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa família, um bom educador, né? E aí a gente fica assim, qual a opinião dessa que eu abraço, qual a opinião dessa que eu reproduzo? Fala, Bia. E partilhando um pouco disso, né? Eu tô para ganhar meu neném, né? Semana que vem, se Deus quiser. Esses textos, né? Esses textos do La Roça, esse e o outro, assim, me tocou de um jeito, exatamente nesse ponto que você está falando, sabe, Camila? Porque a gente começa a pensar, assim, já no meu lado mais, assim, de maternidade mesmo. Que eu falei, cara, né, primeiro eu vi aquele primeiro texto que falava muito sobre a infância, do recém-nascido, aquilo. Nossa, eu fiquei super mexida com aquele texto. Quando eu vi que era ele de novo, eu falei assim, vem bomba, vem É. bomba. E aí você acabou falando sobre Ele isso, quer né? produzir experiência com a leitura. Vem bomba. Mas eu falei, não, mas vamos lá, vamos encarar, vamos ler. E aí, essa questão mesmo, né, da questão desse embate mesmo da informação, do até que ponto essa informação é de fato conhecimento e até que ponto isso gera uma experiência, né? E aí, falando um pouco da experiência, uma outra reflexão que eu tive, né, dessa dificuldade de se ter experiências reais, né? Eu sou religiosa, né? E aí, dentro da minha realidade religiosa, a gente acaba enfrentando problemas nesse sentido, porque as pessoas já chegam muitas das vezes até nós com suas informações, com suas opiniões, e por conta disso acabam chegando muito fechadas e completamente quase que inacessíveis a viver outras experiências. E aí entra muito do que está falando o autor, né? Da questão, não consegue vivenciar a experiência por conta do tempo, que é tudo muito rápido, e determinadas experiências, principalmente as religiosas, você precisa de um,
tempo para você processar tudo aquilo que você está vivendo. Então, me deu um Sentir, né? outro olhar, né? Exatamente, você precisa sentir certas coisas e você não tem esse tempo, né? Você não tem esse tempo porque você está acelerado ali o tempo todo e a gente agora, a gente vive um momento em que é normatizado você não ter tempo, e ele fala sobre isso também. Né? Agora é normal você não ter tempo, é até bacana você dizer que não tem tempo. Uhum. Então, assim, enfim, esse texto é muito legal, mas vamos lá. Você vai pra praia, lê um livro, Isso tá é com tempo, hein? verdade. Né? Vai pra praia, lê um livro, vai pra academia, nossa, você tá com tempo, hein? E Não aí ele ficar um diz, né? tempo. Não, A você rapidez que são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre acontecimentos. Há de fato conexão entre esses acontecimentos, né? Como essa rapidez impede com que a gente olhe para isso, sinta isso enquanto vida, né? Enquanto experiência encarnada da vida na Terra, assim, é bastante forte isso. sim, profundo. Juliana? Oi, gente, boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje porque tive algumas questões aqui, mas só colocando, se queria trazer uma experiência que a gente está vivenciando agora, nesse momento. A Thaís veio para o encontro de hoje, ela trabalha comigo, e assim, a gente vai ter agora um formato de encontro com as famílias que vai ser student-led. Então, porque assim, normalmente a gente cria um portfólio lindo, que muitas das vezes essas próprias crianças que experienciaram aquelas atividades, aquelas propostas, aqueles convites, muitas das vezes elas nem acessam esse portfólio, fica algo assim, uma ponte entre professores e pais e família, Não então assim, sugere o que acrescentar nesse não portfólio, né? apresentação e essa apreciação dessas experiências. Então, e a gente acaba fazendo esses encontros para falar daquela criança, né? E assim, não que isso não tenha o seu lugar de importância, eu acho que não é uma coisa em detrimento da outra, mas ter essa experiência e que pela primeira vez a gente está vivenciando, que vai ser um encontro guiado pelos alunos, está sendo algo muito interessante de se ver, porque a gente está montando. Eu trabalho com crianças de 5 anos, então são, né, assim, a gente pensou assim num self-assessment, né, para eles terem essa autoavaliação, mas assim com coisas mais objetivas assim. Então, assim, alguma memória de um projeto legal que eles vivenciaram, ou um dia diferente na escola, ou para eles pensarem assim, em que momento da escola eles ajudam alguém, ou em que momentos eles precisam de ajuda. E aí a gente tem montado isso e a gente está revisitando através de fotos experiências que foram vividas até agora, até, né, numa. E assim, é impressionante o que vem de retorno deles. E coisas assim tão que a gente não espera mesmo. Então eu fico pensando muito nesse movimento, principalmente trazendo isso para esse cenário de infância, a importância da repetição, né? Por que que a gente faz um planejamento na semana seguinte, a gente faz outro e aquilo da semana passada já não serve mais? Então, assim, eu acho que esse movimento de repetição, de voltar, de fazer de novo, fazer igual, fazer diferente, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é a gente resgatar mesmo, porque, de fato, as experiências, elas estão ficando muito empobrecidas, né? E cada vez A mais. minha orientadora, Ju, ela, o nome dela é Beatriz Sankovski. Ela escreve um pouco sobre os processos de aprendizagem de alunos universitários, mas ela fala ali bastante da aprendizagem no geral, de uma nova forma de cognição, né? Ela e a outra orientadora dela, Virginia Castrup, elas falam bastante de experiência, e aí elas têm alguns textos, eu posso compartilhar,
de como a repetição é importante para esse processo de reolhar, de reexperimentar, sabe? Claro, a gente tem ali uma repetição maçante, que às vezes é produzida na escola e que a gente sabe que não é essa a proposta, mas Uhum. de como é importante a gente olhar de novo para determinados processos, para que isso não só se internalize na aprendizagem, mas para que essa experiência seja revisitada, para que a experiência escolar, né, de aprender, no geral, seja aproveitada ao máximo, sabe? Aí ela coloca até as pausas ociosas entre essas repetições e essas experiências, é, como uma forma de você meio que reconectar o seu cérebro para receber outra experiência, sabe? Para que você esteja ali apto e pronto de alguma forma para se jogar e se experimentar no jogo da aprendizagem de novo. Posso pegar alguns textos delas, assim, Ai, são essa é textos bem legal. bacanas. A Virgínia, ela é psicóloga, né? E ela trabalha bastante com a experiência de artes para pessoas não videntes, né? Então, ela trabalhou bastante tempo no Benjamin Constant, em como traduzir obras de arte sem ser somente em braille, porque isso não é uma tradução literal. Arte é experiência. Então, como você traduzir algo para alguém que não está vendo aquilo? Né? Como você traduz uma experiência? Como você produz uma experiência? Então, ela pensa ali em algumas instalações que tentam ali reproduzir algumas obras de arte, experiências de museu para pessoas não videntes. É bem interessante o trabalho delas. Eu posso compartilhar aí alguns textos até para a gente ir pensando e repensando essas práticas, né? É muito incrível, é muito legal. Eu Muito orgulho gosto delas, assim. muito, eu sempre falo para as professoras, por que não ler o mesmo livro a semana inteira? E aí elas fazem uma cara para mim. Eu falei, você já experimentou? Experimenta e depois me conta, porque eu lembro que eu tinha hábito de ler o mesmo livro assim, em 3 dias, 4 dias, 5 dias com as crianças. Hoje, a gente, principalmente quando é um projeto literário, a gente lê aquele mesmo livro várias vezes. E aí, no final, as crianças começavam a lembrar das falas e a criar coisas que elas não faziam antes, do tipo palminha em algum determinado momento. Principalmente história ritmada ou de acumulação, que elas iam memorizando o que ia entrando naquela cena, naquela página. É uma experiência diferente. A gente fala que não se banha no mesmo rio 2 vezes, né? Mas acho que a gente não lê o mesmo texto 2 vezes. Se a gente for ler esse texto de novo, a gente já está com uma outra base para recebê-lo, né? E a gente já está com outro olhar, talvez outras coisas nos saltem aos olhos. Por exemplo, a gente acabou discutindo aqui a questão da novidade, em relação a algo que atrapalha a nossa experiência, mas a gente não pontuou tanto a questão do trabalho, que é algo que ele traz, que também, igualmente, na verdade, até para mim, foi o que me chamou mais atenção. Porque a Esther falou disso, né? Da gente às vezes não sentir o nosso corpo físico, de tanto automatismo que a gente vive no dia a dia. Então, o trabalho nesse contexto da sociedade moderna, a gente vai fazendo tudo com uma repetição muito rápida, né? Uma repetição aceleradíssima, e no final a gente está com isso no automático. É como dirigir um carro, mas beleza, dirigir um carro. Você dirige daqui até ali, ou você vai dirigir um trajeto mais longo, eventualmente, mas o seu trabalho, que você passa 8 horas por dia, e aí você está vivendo aquelas 8 horas por dia no automático, né? Então, ler um texto novamente, ler esse texto novamente, revisitar os mesmos lugares e vê-los num clima diferente. O que que é Niagara Falls no verão? O que que é Niagara Falls no inverno? Aquela cachoeira totalmente congelada, né? Então, a gente se permitir ir aos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, ver o mesmo filme, ler o mesmo livro e experimentar diferente, né? E sentir diferente. Vou falar. Ele, na questão do trabalho, né, do excesso do trabalho,
ele coloca: o sujeito moderno se relaciona com o acontecimento do ponto de vista da ação. Então, a gente precisa sempre fazer algo. E essa sensação talvez seja a sensação que a gente mais tem enquanto educadores. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa agir aqui. A gente precisa, né, É um produzir isso projeto. aqui, criar isso, fazer aquilo. E quando a gente percebe, às vezes a gente nem experimenta o projeto que a gente está fazendo, né? Ou às vezes a gente nem experimenta o momento que a gente está vivendo, o que a gente está construindo. É, E aí ele fala: não podemos parar, nada nos acontece. Então, enquanto a gente está também nesse excesso de trabalho, a gente também se limita de experiência de alguma forma, né? E aí ele vai contando, né, que experiência não é. A gente tem a noção de que dentro de um currículo, trabalhar muito é ter experiência, mas não quer dizer que a nossa experiência encarnada seja reflete aquilo que a gente tem dentro de um currículo, né? Dentro de muitos trabalhos que a gente tem. Não necessariamente isso reflete em experiência, né? Então é Sim. legal a gente, até enquanto profissionais e educadores, se olhar dessa forma também, né? Eu Ter isso grifei, enquanto. né, no texto esse parágrafo bem sarcástico dele, né? Nós somos sujeitos ultra informados, transbordantes de opiniões e superestimulados, mas também sujeitos cheios de vontade e hiperativos. E por isso, porque sempre estamos querendo o que não é, porque estamos sempre em atividade, porque estamos sempre mobilizados, não podemos parar. E por não podermos parar, nada nos acontece. Você leu você falou algo, né, desse trechinho agora. Foi esse último que eu grifei aqui para mim também. É, a gente grifa as mesmas coisas eventualmente, né? Eu acho que por muito da experiência que a gente vive também, que é parecida, né? E a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Essa palavra interrupção ficou marcada para mim. Interromper um pouco essa aceleração, botar o pé no freio mesmo, sabe? E não é no freio para diminuir a velocidade, não, é no freio para parar, interromper mesmo e com tudo. Botar o freio lá no fundo e observar e ver o que vai acontecer, né? Botar esse freio para as crianças também, e permitir que elas possam escolher o que elas querem colocar no próprio portfólio, ou escolher o que elas querem comunicar aos pais, né? Não é só sobre o que o professor quer contar, sobre esse processo, né, de aprendizagem, de evolução, o que que ela quer contar, o que que ela observou de E mais. claro, né, do que a gente conversou no último encontro, essas escolhas precisam estar dentro do que é escolhível para elas, né? A gente conversou isso bastante no último encontro, né, dentro de algumas concessões que a gente acaba trabalhando uma certa permissividade. A Sim, gente precisa também deixá-los escolher dentro do que é possível escolher. Existem fatores que, enfim, em alguns momentos não é possível. Mas aqui essa parte dos sujeitos da experiência é muito legal, porque aqui eu olhei muito a infância. Aqui eu consegui observar bastante o quanto a gente pode produzir uma infância na escola que crie mais sujeitos da experiência, né? Quando ele coloca essa interrupção, ele coloca parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, né? Então, ele fala até de uma forma bem poética e muito bonita, assim, e devagar, né? Ele detalha bastante o que é essa interrupção. E essa interrupção está totalmente ligada a quem é esse sujeito da experiência, né? Porque em algum momento a gente precisa interromper, mas para isso a gente precisa experimentar. Então, sendo assim, somos sujeitos da experiência nesses momentos de interrupção. E ele coloca que esse sujeito da experiência é um território de passagem, uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo,
Então, nós somos essa superfície sensível e precisamos ser afetados por aquilo que nos acontece de alguma forma. Se a gente viver nessa aceleração, nada mais nos afeta, nada mais nos acontece. Então, esse sujeito, ele é aquele transformado pelo que vive, marcado por essa experiência, sendo esse território de passagem mesmo, né? Se transpassando nessas experiências. Ele fala Aí, também sobre o fato do sujeito da experiência não ser um sujeito da atividade, mas um sujeito da passividade. Mas na frente ele até contrapõe, né? Que não é uma passividade total, porque há um sentido, há um reconhecimento das sensações. Então, nesse sentido, não é uma passividade total, mas é algo que se aproxima mais da passividade, daquilo que se recebe, daquilo que se permite, do que aquilo que se faz, que se cria, que se produz, né? E aí ele fala também, né, sobre a experiência ser esse lugar de chegada, né? Preciso percorrer um trajeto. Retoma também, né, os significados. Nessa parte do texto ele vai falar um pouquinho de novo sobre a experiência em diferentes idiomas, né, aquele local que você chega, aquilo que te acontece, aquilo que te sucede. Ups. E aí ele vai para o latim, né? Com essa coisa que a gente falou, que ele traz sempre nos textos dele, de trabalhar a raiz e a essência de cada palavra. E aí, do latim, ele destrincha aí, né? Esperiri, que seria provar, esse radical periri, que também se encontra em periculum, que vem de perigo. E ele também fala dessa raiz per, que se relaciona com a ideia de travessia. E aí ele fala do peiratês, né, que seria o pirata, esse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso. Gente, quando ele desmonta essa palavra todinha, a gente fica, caramba, provar, perigo, pirata, né, dessa travessia de um espaço indeterminado. E isso faz com que a gente enxergue a palavra, a experiência de uma outra forma. e enxergue os nossos alunos talvez de outra forma também. Porque depois de ter visto tantas possibilidades para olhar a palavra experiência e pensar a experiência em si, agora eu não consigo parar de pensar que os nossos alunos são piratas na escola. Eles estão atravessando o perigo. E de fato estão. E de fato estão. Né? Eles estão atravessando esse perigo, eles estão se expondo, né? Eles se formam essa superfície sensível. Então, eles são piratas da escola, né? E a gente, que a todo tempo, óbvio, a gente trabalha em prol deles, é claro, mas tudo que a gente faz é para ir modelando ali o caminho deles, sabe? Quando na verdade é isso, eles são piratas, eles estão nessa travessia louca e insana que é a escola, né? E que é a maior experiência que eles vão ter na vida deles, talvez. É o maior tempo que eles passam, a juventude inteira deles é na escola. Eles passam muitas vezes mais tempo na escola do que em casa, com as famílias. Eles passam mais tempo com a gente. Tem aluno que fala, não, Miss, eu passo. Hoje mesmo eu conversei com uma aluna, eu falei, porque eu acho que vocês passam mais tempo, ela, Miss, eu passo mais tempo com você do que com meus pais. Então, eles estão nesse território perigoso bem mais tempo, inclusive, do que eles estão no conforto da casa deles. Né? Então, é isso, eles também são piratas. E o que vai ser dessa passagem, desse tempo, se a gente não permitir que eles vivam, né, essa experiência nesse espaço no qual eles passam tanto tempo? E aí ele traz esse trecho do Martin Heidegger. Fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece e nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em fazer uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer. Fazer aqui significa sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar, nós próprios, pelo que nos interpela,
entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências de um dia para o outro ou no transcurso do tempo. E essa necessidade de sofrer também, né? É importante na experiência. Que às vezes a gente quer colocar apenas as melhores situações e circunstâncias para os nossos alunos, filhos, enfim. E a gente sabe que, dado a experiência, outros sentimentos correm também, né? E aparecem de alguma forma. E ele fala da paixão também, né? Eu gosto muito desse texto, eu acho esse texto muito intenso. Ele é curto, intenso, com muitas palavras, com muitas etimologias, com muitas analogias, mas é bem legal, assim. E o sujeito da experiência como esse sujeito passional, né? Esse sujeito apaixonado que está à beira desse sofrimento ou padecimento, né? E Que não também possui isso esse objeto amado, mas que é possuído por ele. é, e tem a responsabilidade em relação ao outro também, né? Que assume uma responsabilidade em relação ao outro. E a experiência do amor. Eu tenho lido o texto da Bell Hooks, né, que fala sobre o amor, e é um texto muito interessante, assim. Eu recomendo a todas, somos todas aqui, a lerem. É mais do que a prática educativa, assim. Ela vai mostrando ali o amor enquanto um aspecto essencial da humanidade e que deveria estar mais presente no nosso cotidiano, e como a gente, com o tempo, foi deturpando o que é o amor apenas para um amor relacional, né? Enfim, de relações amorosas, mas o quanto é importante a gente cultivar esse sentimento. E, enfim, a experiência também diz sobre isso, né? Sobre esse cultivo, de alguma forma. E aí E ele ele vai fala, falar né, dessa desse, experiência, né? ele fala, Fala. ele fala primeiro da palavra experiência, depois do sujeito da experiência e o saber da experiência, né? Que não significa dizer que o sujeito da experiência não tem conhecimento, como a gente já falou, mas que ele vive. E aí ele coloca, né, que esse saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. O sujeito passional tem também sua própria força, e essa força se expressa produtivamente em forma de saber, em forma de praxes. O que ocorre é que se trata de um saber distinto do saber científico e do saber da informação e de uma praxis distinta daquela da técnica e do trabalho. Então, aí ele faz novamente, né, essa oposição entre o que é esse saber de experiência e o que é o saber científico, e o que é esse saber da informação. Mas é um saber que nos toca e que realmente a gente experimenta e a partir daquela experiência a gente cria aquele saber. Aquele saber é produzido na gente através de uma experiência, não através de uma informação. E é engraçado que quando a gente pensa também na informação e nesse saber que recebe nesse sujeito que recebe um monte de informação, a gente lembra também que Paulo Freire falou lá atrás, né, da educação bancária e de como a educação não deveria se ver no papel de algo que está ali somente para entregar um conhecimento e encher a cabecinha do outro, né? Mas que ela vai muito além disso. E aí a gente encontra esses outros textos que, de uma forma diferente, acaba tocando no mesmo ponto, né? Nessa mesma essência da necessidade de se viver experiências, de se aprender através dessas experiências. É um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal, e que isso tudo vai se construindo nessa relação com o mundo, né? É uma relação dialógica. A aprendizagem, a experiência é uma relação dialógica. Você precisa ter esse contato, essa relação com o outro, com o mundo, para que isso seja produzido e para que você se afete também, né?
com o que nos acontece, né? Não é o que acontece, é o que nos acontece. E ele coloca: se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. Então, é isso. Mesmo aquele aluno que está recebendo a mesma aula e a gente está dando a mesma aula, não tem a mesma experiência de aula que a gente vai dar, ou a mesma experiência de escola, né? É subjetivo e singular. Hoje eu tive uma aluna fazendo a prova de segunda chamada né, e a pessoa que me ajudou a aplicar, ela falou, nossa, ela teve muita dificuldade, né? E engraçado que a professora falou tanto sobre isso. E aí, né, já tendo lido o texto, eu fiquei pensando, tá, a professora falou tanto sobre isso, mas o quanto disso ela pôde experimentar? Quanto disso ela pôde vivenciar para que realmente ela produzisse um saber a partir da experiência. E aí ele fala dessa educação como experiência, que a educação deve ser um espaço de experiência e de sentido, onde o aprendizado vai além da técnica, permitindo que os significados sejam vividos e não apenas ensinados. Então, isso fala muito com a nossa prática, né? E a educação, nesse sentido, ela é um espaço e um tempo para que possa se ter experiência. É um lugar onde as palavras e os sentidos podem acontecer, né? Devem acontecer. E aí é claro, né, que a educação nesse sentido ela precisa ser uma educação que tenha significado, né, que seja significativa, mas o que é ser uma educação significativa? E né, uma aprendizagem significativa que a gente falou e ele cita no texto anteriormente, que seria, né, a possibilidade de experimentar genuinamente as coisas, o tempo, aquilo que lhe é proposto, aquilo que é exposto, né? E essa prática educativa ela só pode ter sentido se ela for uma prática de sentido, se for uma prática de experiência, se for uma prática de transformação desse sujeito, que se não for assim, ela não tem sentido. Não será uma aprendizagem significativa, né? E esse espaço da educação ele vai ser subutilizado. A gente vai colocar as crianças ali por muitas horas dos dias, por muitos dias do mês, muitos meses do ano, muitos anos da vida, e eles vão estar vivendo a educação, vivendo a escola, como hoje a gente vive o trabalho, num automatismo sem sentir. E o perigo disso, né? E aí ele amarra esse texto com duas notas finais, que é a experiência é algo imprevisível que nos toca de maneira única e singular. Então, é imprevisível porque é único e é singular, então não pode ser previsível. Uma vez que eu proponho uma atividade, eu imagino o que pode lhe acontecer, o que pode lhe tocar e como isso vai se manifestar no meu aluno. Mas é imprevisível, porque ele é único, ele é singular e a experiência dele vai ser única e a experiência dele vai ser singular. E a nota 2, que a experiência é um encontro transformador, diferente da informação, que nem sempre vai gerar essa transformação no sujeito, mas a experiência vai, porque ela vai fazer com que a criança sinta e vivencie algo novo. Quer complementar, Esther? Não, pode seguir. Beleza, a gente conclui esse texto aí, na verdade, com essas duas notas, né? E conclui também esse último estudo dessa série, né, sobre infâncias. Foram 4 semanas árduas de estudos de textos bem importantes, profundos, potentes, densos, e que o que fez com que esses textos pudessem produzir sentido em nós foi a possibilidade que a gente nos deu de experimentá-los de verdade. E eu acho que essa experiência de verdade, ela vem desse momento de agora, né? Que é da gente falar, da gente trocar. E que hoje eu fiquei muito feliz que todo mundo levantou a mão. Foi algo que a gente comentou lá no início, no primeiro dia. Gente, não precisa esperar o final, pode levantar a mão, né? Mas de qualquer forma, a gente reserva também um espaço para a gente ter certeza que todo mundo vai experimentar um pouco esse texto de forma diferente, né? E vai poder compartilhar essa experiência aqui. Então, assim, a gente quer abrir para vocês falarem um pouquinho, né, em como esse texto
conversa com a prática de vocês, e aí a gente pode pensar em duas perguntas que vão direcionar esse momento de encerramento aqui, de bate-papo, que é como podemos criar espaços educativos que favoreçam a vivência de experiências significativas, em vez de apenas transmitir informações e conteúdos. E de que maneira a aceleração do tempo e o excesso de informações afetam a capacidade dos alunos e educadores de viver experiências autênticas no contexto educacional. Então, podem escolher que perguntas vocês querem debater ou que comentários vocês têm, porque é aquilo, a gente falou da imprevisibilidade da experiência. Então, eu não sei qual foi a experiência que vocês tiveram com esse texto, né? E o que vocês têm para compartilhar. Pode ser imprevisível ou pode ser algo dentro desses tópicos que a gente está levantando. Eu vou falar aqui rapidinho, talvez eu volte num ponto que eu já toquei antes, mas pensando até nessa primeira pergunta, né, de como podemos criar espaços educativos que favoreçam a vivência de experiências significativas, como você, Cami, acabou de falar, é, é muito subjetivo e muito singular a forma como cada um é tocado. Então, eu acho que enquanto educadores, a gente precisa pensar muito nessa oferta de diferentes linguagens, né? Então, assim, de que maneira a gente aborda uma mesma temática? Quais são as formas que a gente vai oferecer de diferentes, né, assim, de múltiplas experiências, assim, dentro de uma mesma temática? Então, eu acho que essas linguagens, e aí trazer para a linguagem plástica, para a linguagem gráfica, né, para a linguagem matemática, agora, esse exemplo que você deu dessa avaliação que você estava fazendo com uma aluna que, né, apresenta alguma dificuldade, eu sei que, assim, dentro de uma possibilidade, gente, não é o, né, o fantástico mundo de Bob, a gente sabe que a gente tem uma rotina escolar e essa escolarização mesmo, e esse tempo de escola é uma coisa muito assim marcada. Então eu entendo também que existe todo um outro, enfim, um outro desafio que a gente precisa enxergar também. Mas será que, né, além de oferecer essas experiências ali na prática de um movimento, até mesmo nesse olhar avaliativo, né? De que maneira a gente pode ver e quais outras experiências a gente pode oferecer nesse movimento de avaliação também. Então, assim, eu fico muito assim com essa questão das múltiplas linguagens, que eu acho que é um ponto que a gente consegue enriquecer e afetar mais esses outros sujeitos. Muito legal, muito bacana. Bia levantou a mão também. Na verdade, eu pensei quase que a mesma coisa que a Juliana, né? Eu fiquei pensando, né? Como eu poderia colocar, né, isso na minha prática? Eu sempre acho essas propostas de experiência, né, de elaborar, né, de fato, experiências mais fáceis na educação infantil. Não sei se é porque é onde eu tenho mais experiência ou se é porque, de fato, é mais fácil. Mas eu fiquei pensando nisso, nessa questão das diferentes linguagens, inclusive na prática da inclusão mesmo, né? Que a gente está vivenciando muito essa realidade da inclusão, né, na maioria das escolas, e essa questão empurra também a gente para esse lado, né? Que na questão da inclusão a gente sabe que determinados alunos eles não vão conseguir compreender determinados assuntos daquela linguagem mais tradicional e tal. Então você tem que de fato pensar experiências para que aquele aluno consiga, dentro das limitações dele, entender, né, o que a gente a proposta, né? Então eu pensei basicamente na mesma linha da Juliana, só que eu lembrei muito dessa questão da inclusão, né? Que é a gente que trabalha já um pouco com essa prática, a gente acaba tendo que repensar, de fato, promover de fato uma experiência em muitos casos, para poder fazer com que essas crianças entendam um pouco melhor.
E qual sentido a escola está fazendo para as crianças também, né? Qual o sentido que a gente está produzindo para elas? Então, as linguagens que a gente está utilizando, sabe? Falhou. Falhou para vocês? Deu uma falhinha aqui, Esther. Na verdade, falhou não. Você quase mutou aqui. Mas está me ouvindo Agora agora? eu tô te ouvindo. Estranho, né? Aconteceu isso mais cedo também. Aconteceu, é. Eu disse assim, o quanto a gente está produzindo sentido para. Falhou de novo, não? Ameaçou falhar Tá e me depois ouvindo? voltou. Curioso, porque não, enfim, não é comum isso acontecer aqui, mas qual sentido a gente está produzindo? Qual sentido de escola a gente está produzindo para os alunos? E quando você fala de inclusão, Bia, e Juliana falando dessas múltiplas linguagens, a questão da experiência é uma questão de alcance, né? Que é a questão da inclusão também. É uma questão de alcance. Como a gente está alcançando os alunos? Estamos alcançando todos os alunos? Talvez a gente não alcance eles da mesma forma, e nem é essa a ideia, porque cada um tem uma experiência. Mas quais são as linguagens que a gente está utilizando para que todos eles sejam afetados, sabe? Para que todos eles produzam uma experiência singular e significativa da escola, a fim de que eles possam ser produtores de conhecimento também, sabe? A fim de que eles tenham uma experiência escolar bacana, significativa, boa para eles enquanto sujeitos, né? Enquanto cidadãos lá na frente, enfim, o que a gente está produzindo também. E aí tem, óbvio que tem tudo a ver. Porque se a gente admite que cada aluno tem uma experiência, é porque cada um é diferente, sim. E é para ser, se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato. E eles nem vão para a escola com essa proposta, né? Se fosse para ser tudo igual, ficava em casa. Era mais fácil. Então, a ideia da experiência também passa por isso. Eu acho que todos os nossos textos, de alguma forma, têm um toque da inclusão também. Porque talvez o nosso olhar precisa estar por aí também, sabe? E aí, vou até já finalizando um pouquinho, a gente já vem pensando em outro formato para o próximo módulo, porque ficou um pouco cansativo para a gente também, tá? Ficou toda Toda semana ali. E vamos lá, não são discussões simples, né? É toda semana uma grande revolução educativa que a gente está propondo aqui. É verdade. Não, e se a gente for Então, assim, considerar até a questão do tempo e da experiência, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para chegar lá, né? eu tenho batido muito na tecla comigo mesma, até para as minhas futuras pesquisas, a ideia de produzir um novo tempo. A gente precisa produzir um novo tempo na escola, na nossa vida, a gente precisa inventar um Eu tempo. até me orelha essa semana, que eu estava apressada. Ela, não, a gente vai começar a produzir um novo tempo agora. A gente falou que era para produzir um novo tempo. Desacelera, coloca essa reunião para depois de amanhã. Vamos fazer isso na sexta-feira. E aí eu fiquei quietinha, porque ela tinha razão. Às vezes a gente vai. Aí, beleza, 5 minutos depois, tá eu surtada. Tá eu falando, meu Deus, o mundo vai acabar. Não dá mais, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas é Ai, isso, a gente vai se renovando também uma na outra, né? Para isso também que a gente fez o grupo, para a gente também compartilhar as experiências nesse campo, para que a gente saiba que está todo mundo no mesmo lugar, sabe? Tá todo mundo tentando essas micro-revoluções cotidianas. E aí, por conta disso, a gente pensou de desacelerar um pouquinho também a produção do grupo, até para a gente ter um momento mais qualitativo. Então, às vezes, de para uma todo semana mundo para ter outra, a tempo de gente ler o texto. e de participar, a gente sabe que às vezes uma semana a gente tem um compromisso, na outra não, então, sabe, para a gente conseguir se organizar melhor, a gente pensou de uma vez por mês a gente ter esse espaço aqui qualitativo,
de produção, né, de ler o texto, de pensar até textos complementares, não para ler obrigatório, mas para ter lá na pasta para vocês, sabe? Como um material. Então, a gente pensou aí de produzir um novo tempo um pouco menos acelerado e Mas foi um mais desafio gostoso para gente. interessante. Foi um desafio Até, gente. interessante. A gente agradece muito aí a presença de vocês que estiveram aqui, se não em todos, em quase todos os encontros. Eu vou encerrar nossa gravação, né? Só porque eu acho que a gente já tem o que a gente precisa. Encerra a E gravação. Eu aí a queria gente só. fecha nosso encontro na intimidade aqui.